Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia na perseverança, segundo aquele que nos capacita, aquele que nos fortalece, dia após dia. O irmão e amigo na adversidade, aquele que nos conduz segundo o seu espírito. A palavra nos ensina: aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz. A unidade da fé, a Igreja do Senhor e Salvador Cristo Jesus, onde somos membros dos membros interligados uns aos outros, unidos numa só fé, num só batismo, num só coração, numa só mente, mente de Cristo, a paz que excede todo o entendimento, daqueles que estão com a mente e o coração guardados, prontos e experimentados segundo o seu Espírito, para estar apartados de toda injustiça até o fim. Aquele que tiver ouvidos, que ouça. Muitos têm ouvidos, mas não ouve o Espírito. O mundo não pode ver e nem tampouco receber o seu Espírito, porque aquele que é carnal, mas aquele que é espiritual, ele é espiritual, ele é aquele que está sempre a acatar as suas advertências, ele está a ouvir o Espírito, porque a palavra diz: maldito o homem que confia no homem, o ser humano que confia no ser humano, o ser humano onde a sua motivação está em homens, que o coração é enganoso, faz muitos planos e não prevalece. Mas aqueles que dão ouvidos sempre ao seu espírito, assim como aqueles que acatam as advertências do seu espírito, mesmo porque o que nós anunciamos não é vontade humana, mas é aquilo que o Espírito diz. E o Espírito sempre está a anunciar não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos de ouvir, porque ele é fiel e verdadeiro para estar sempre nos exortando, segundo a palavra nos ensina: examinai a si mesmo. Quando dizemos que nós somos o primeiro a ser exortado, porque assim como recebemos aquilo que o Espírito coloca em nossa boca, nós também ouvimos aquilo que ele coloca e examinamos a si mesmo. Examinar a si mesmo é estar sempre, muitas vezes, quando a pessoa está começando, o costume sempre de dizer: esta palavra é para fulano, esta palavra é para Beltrano. Na verdade, devemos receber a palavra sempre com alegria e examinar a si mesmos, pois não podemos usar de vãs comparações, e sempre examinar aquilo que o Senhor está a falar. Se está exortando no sentido de estar em obediência, analisar se está desobediente ou obediente. E mesmo assim, utilizar sempre, além de examinar, estar sendo aperfeiçoado. Nunca podemos acomodar. Devemos receber a exortação com alegria e sempre estar procurando ser aperfeiçoado. A cada dia melhor, a cada dia mais rumo ao alvo e objetivo, que é Cristo, que é aquele que nos conduz a atitudes saudáveis, aonde os dias vão bens e longos nessa terra e alcance a vida vindoura. Sim, saudáveis, porque aquilo que ele tem plano de nos causar dano algum, mas sim de nos fazer prosperar. E ele nos ensina a semear sempre a boa semente,
aonde ele nos ensina: se vós estáis em mim e eu em vós, sede santos, sede justos, demonstrai pelo vosso bom proceder, se é que vós ainda tenhais o meu Espírito, porque só é possível aqueles que ouvem o seu Espírito. Porque palavra meramente humana, aqueles que dão ouvidos à palavra meramente humanas, são palavras destituídas de sabedoria. Mas quando se ouve aqueles que anunciam segundo o Espírito, que é a verdade, são palavras jamais para destruição, mas sim uma exortação franca e sincera para edificação, primeiramente pessoal, porque nós ouvimos e praticamos essas advertências, e mutualmente, porque no dia chamado de hoje, sábio é aquele que exorta o povo para que venha se edificar segundo a sabedoria do alto, para que seus dias vão bens e longos nessa terra e ainda se alcance a vida vindoura. Por isso a palavra diz mais ainda que ninguém é melhor do que seu mestre. Jesus já dizia: antes de vos odiarem, já eles me odiaram. Eles não vos odeiam, eles odeiam a verdade que vós anunciais, que expõe aqueles que estão na mentira. A luz que está em vós expõe as trevas daqueles que estão mergulhados em trevas. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque a luz expõe as suas más obras. Mas Jesus nos ensina: tu vives no meio de um povo amotinado. Continua a anunciar a verdade. Aquele que quiser ouvir, que ouça; aquele que não quiser, que não ouça. É certo que quando nós anunciamos, e aqueles que não agradam, como que não recebem, ainda que venha insultar, ainda que venham zombar desta palavra, não estão nos ofendendo, porque nós constantemente estamos a dizer: Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Quando assim procedemos, acumulamos brasas sobre as suas cabeças, porque dele é a ira e a vingança. Ele nos ensina: ireis e não pequeis, porque minha é a ira e a vingança. Sejais tardios no falar, prontos para ouvir, assim ele nos orienta. Por isso estamos sempre segundo o proceder do autor e consumador da nossa fé, Cristo ungido, Jesus, o Filho do homem, a natureza divina, pois não é homem para que minta, e nem tampouco filho do homem para que se arrependa e não cumpra suas promessas. Vivemos através de promessas excelsas. Céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. E assim procedemos dia após dia em promessas excelsas. Aquele que tudo fará e nos ensina a perseverar sempre na vigilância e na oração. Lembrai-vos da viúva que importunava o juiz iníquo, aquele que dizia: bem que sei que não temo a Deus e nem a homens, mas porque esta me importuna, julgarei a sua causa. Quanto mais aqueles que foram feitos como filhos através do Filho amado, unigênito do Pai, e assim ele fará, embora alguns acham que tardio, ele cumprirá as suas promessas, assim como tem nos acrescentado tudo aquilo que nos é necessário, até mais do que pedimos, quando buscamos o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar. Perseverai em mais um dia segundo aquilo que é do alto e acatai as suas advertências, e tudo lhe vai bem. Assim nos diz o Senhor.